cocô que sai da... Nossa, é uma galinha? É, disfarce pra peidar. Que isso? E agora o time vai. É por isso que eu fico esperando 3 horas e sai aquela porcaria. Veja, eu colocar até a apresentadora no meio. Não, chacoalhando as bolinhas. Muito obrigado até vocês até agora. Continue assistindo o programa. E este, Beca, foi mais um Expectativa Realidade. Uma sobremesa muito saborosa com bastante doce de leite e uma pitada de canela vai dar uma bagunçada na tenda. Bolo de churros. Graças a Deus que a prova não é um monstro. Claro que não, Gabi, mas para esse bolo dar certo é preciso ter a receita na mão e medir tudo certinho. Amor, posso usar a balança? Eu vou passar pra Vivian. Ela pediu, sorry. Então, sem problemas. É que ela tava na fila. Ai, tô ficando desesperada sem balança. Alguns competidores estão bem confiantes com o desafio, viu? Eu faço muito bolo de churros. Muito, muito, muito. E gosta muito. Eu gosto muito. Olha o tamanho que eu tô. Mas basta um minutinho de desatenção para um churros virar um churras. Ou melhor, carvão. Queimou! Tirou Coloquei um. 4, um ficou assim. Cadê os que deram errado? Onde vocês mais estão se batendo é no churros. E as dificuldades não pararam por aí. Né, esse bolo não assou no meio. Não assou no meio. Eu não sei o que acontece com o meu bolo. O bolo não desce. Caraca, meu. O desastre é maior do que qualquer um poderia imaginar. A Elga está mais do que enrolada aqui. Dá pra provar um aí? Isso? O que é isso? É, ó, cuidado pra você queimar. Xiii, tá todo mundo enrolado nessa prova, hein? E pra você também não se enrolar com essa receita, Beck e Olivier vão ensinar todos os passos para esse delicioso bolo de churros. Bolo de churros, uma prova que mexeu com os ânimos dos nossos confeiteiros na segunda temporada. Mas olha, uma receita gostosa, saborosa, simples de fazer, né, Olivier? Muito, muito. Vamos dividir essa receita, então? Vamos. Vou fazer a massa do bolo, na sequência você faz a massa dos churros. Massa dos churros, Combinado? combinadíssimo. Muito bem. Para essa massa, tenho 2 toques especiais nessa receita. Farinha de amêndoas para dar uma leveza, um sabor, uma textura ainda mais gostosa para essa massa. E também canela, já que estamos falando de churros, né? Vou começar o processo na batedeira. Aqui eu tenho 200 gramas de manteiga sem sal e vou acrescentar 250 gramas de açúcar. A gente vai bater esses 2 ingredientes até formar uma pastinha, um creminho de manteiga com açúcar, tá? Por enquanto, tudo fácil. Olha só, esse é o ponto desse primeiro processo e agora sim a gente vai acrescentar os ovos um a um, tá? Pra essa massa ficar bem homogênea. Tenho aqui 6 ovos inteiros, não precisa peneirar, é só acrescentar na batedeira. Muito bem. Olha só, Deixa eu ver essa massa. Ela tá bem líquida, né? tá bem líquida. E agora a gente vai acrescentar os secos dessa receita. Vou colocar tudo no mesmo bowl. Tenho 200 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de farinha de amêndoas, que vai trazer uma delicadeza tanto no sabor quanto na textura, por isso que ela está aqui. 5 gramas de canela em pó para dar aquele toque especial na massa. 12 gramas de fermento químico, aquele fermento em pó para bolo, certo? Perfeito. Misturo todos os secos nesse bowl separado e aí eu vou acrescentar aos poucos no nosso primeiro preparo. E faço isso até incorporar todos os secos. Nós vamos dividir essa massa em 3 formas já untadas. O fundo tá com papel manteiga para facilitar na hora de desenformar, mas se não tiver papel manteiga, é só untar essa forma e tá perfeito também.
Importante, quando a gente divide o bolo em 3 formas, a gente tem que dividir em partes iguais, certo? Para ter 3 camadas bem uniformes de massa. Meu forno está pré-aquecido a 160 graus, um pouquinho mais baixo do que o normal, Muito importante. para essa massa assar lentamente, sem ressecar as pontas e ficar crua no meio. Prestou atenção, né? Agora as massas vão assar por 30 minutos. E se prepare porque o cheirinho de canela vai invadir a cozinha. Enquanto a massa assa, a gente faz o quê? É minha vez. Massa de churros. Muito bem. O que eu vou colocar nessa panela? O leite, 405 ml, 100 gramas de manteiga, 50 gramas de açúcar mascavo. Uma pitada de sal. Eu deixo esquentar para diluir, derreter primeiro a manteiga até ferver. Quando, olha, tá vendo? Já está começando a borbulhar. O que eu faço? Eu tiro, incorporo a farinha, Tudo de uma vez só, né, Olivier? tudo de uma vez só, precisa nem 200 peneirar. gramas de farinha, incorpora essa farinha no líquido e aí eu volto para o fogo. E não pode parar de mexer. Isso daí é para cozinhar mesmo a farinha. E aí Tá vai cozinhando ótimo. essa farinha até aquele ponto de ter uma fina película embaixo da panela, né, Olivier? Olha, tá aqui, ó. Esse é o ponto. Tá vendo? Falou, aqui está. Tava sentindo. Isso a massa. feito, batedeira, para resfriar, acalmar a quentura dessa massa. Vai saindo até o vapor fora, né? Sim. Nesse ponto, é importante acalmar a massa, porque na sequência 3 ovos serão incorporados, um a um. Se a massa estiver muito quente, ela vai cozinhar os ovos e isso não pode acontecer na sua receita. E para o fim, o extrato de baunilha. Muito bem. Up. Aí sim vai ficar com cheirinho de baunilha. Feito. Up. Aqui tem um saco de confeiteiro, dentro do qual eu vou colocar a minha massa. Olha como que ela tá. Ó. Esse é o ponto final, né, É Olivier? o ponto final. Aqui tem minha assadeira achatada, uma folha de teflon. Se tiver, ótimo, se não, papel manteiga untado, né, que funciona, beleza, também. Também resolve. Olha, eu vou fazer um churros de 1 centímetro. Pensando que esses churros assados vão estar na lateral do bolo, por isso essa altura. Então, quanto mais alto o bolo, maior os churros. Quanto menor o bolo, menor os churros, né? Exatamente. Então eu vou fazer um primeiro para justamente ter a medida e a partir daí Muito é bem. só acompanhar. Aí no final o que eu posso fazer é tesourinha para ter um acabamento, sabe? Perfeito, isso. Ó, Não tá lindo? tá lindo. Bom, Tá perfeito. agora eu vou fazer um montão assim. Bom, Olivier, então enquanto você pinga todos esses churros aí na forma, vou fazendo o recheio, pode ser? Pode ser. Porque esse recheio é super simples, realmente não tem segredo. Eu tenho aqui 800 gramas de doce de leite e esse doce de leite é aquele pronto mesmo, comprado no mercado, tá? A gente poderia já rechear o bolo com esse doce de leite puro, mas como eu quero uma textura mais cremosa, algo mais macio, eu vou colocar também nesse recheio chantilly, creme de leite batido. E vou apenas incorporar um ingrediente ao outro. Olha só, lembra a textura inicial do doce de leite? No final, ó, Lisinho. fica assim. bonito. Com o chantilly, fica mais leve, mais airado. Recheio pronto, só vou colocar aqui no saco de confeitar. Pra depois a gente rechear o nosso bolo. Olha só. Pronto. Perfeito. Agora o forno pré-aquecido, 210 graus, bem quente. Eu rapidamente eu coloco, fecho, daqui a 10 minutos, volta aqui, eu abaixo por 180 graus. Muito importante, e sem abrir a porta, hein?
Senão, cai tudo. Enquanto o churro está assando, já vou montando aqui o nosso bolo, porque a nossa massa já está resfriada, desenformei. Tirei aquela tampinha de cima para ela ficar ó, bem lisinha, camadas bem uniformes. E vou começar a montagem. Então, para montar as camadas do bolo, vou envolver aqui com uma folha de acetato bem justinha. Para umedecer essa massa, deixá-la ainda mais especial, preparei aqui uma calda de açúcar com canela. Então, utilizei 400 ml de água, 200 gramas de açúcar e uma canela em pau. Deixei fervendo, depois que resfriou, coloquei aqui na bisnaguinha para a gente umedecer a nossa massa e deixar ainda mais gostoso, né? Vamos caprichar nesse recheio? Uma camada de recheio de doce de leite. Essa é a parte do processo do bolo, Olivia, que mais me dá água na boca, sabia? A Que a montagem. gente vai vendo aqui as camadas separadas. Enquanto isso, eu vou abaixar meu forno já para 180 graus. Enquanto o churros termina de assar, vou resfriar o nosso bolo que já está montado, só para ele ficar mais firminho e aí sim a gente terminar. Geladeira? Geladeira. Olha os meus churros. Tão Muito lindos, lindos. estão muito lindos. Já estou resfriada. Já misturei o açúcar com a canela. Aqui está. Churro sem isso não é churros. Vou fazer o seguinte então, Olivier, o bolo já está resfriado. Vou pegar na geladeira para a gente finalizar toda essa receita, porque eu tô com água na boca. Perfeito. É tudo seu. Olha só. E está perfeito. Tenho aqui no saco de confeitar um pouquinho mais daquele preparo que eu utilizei no recheio. Então vou fazer uma camada aqui no nosso bolo com esse doce de leite misturado com o chantilly. Porque essa camadinha também vai servir de cola para os nossos churros, né? A gente não precisa se preocupar em alisar bem, porque a gente vai preencher com os churros, então o acabamento aqui vai ser dado com os próprios churros. E agora sim, Olivier, quer colocar os churros? Ó, eu acho que isso eu consigo. Muito bem, Olivier. Está perfeito. Já tá tão bonito, parece até um presente. Vou fazer um laço para ficar ainda mais bonito, Olivier, a nossa apresentação. E para finalizar, aquela última camada de doce de leite. Aqui eu tô utilizando o doce de leite puro, não coloquei o chantilly, para ele realmente ficar mais firme e ter esse ponto de bico de confeitar, né? Vamos polvilhar esse açúcar com canela? Mais um pouco. Mais um pouquinho, só aqui, ó. Realmente para finalizar, ficar com carinha de churros. Como é que fala em francês? Voilà. E voilà. E voilà. Nosso bolo churros, gostoso, apetitoso, canela, doce de leite, dá água na boca, né? Para vocês. Hora de provar, Olivier. Bora. Vamos abrir o nosso presente? Ó. Parabéns. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Vou até cortar um pedaço do churro que eu fiz, que eu quero ver como que ele fica. Junto com essa doce de leite. Gostoso, né? É gostoso. E olha o que Muito dá pra gostoso. fazer, Olivier. Acabei de ter uma ideia. Tá vendo? Você vai chuchando, né? Olha só essa cobertura de doce de leite. Vai chuchando. Ó. Da hora. Parabéns. E o nosso cereja do bolo fica por aqui.